Fala galera, mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar de um assunto eu estava lendo uma matéria aqui e me lembrou de um questionamento que estava até meu primo, que faz engenharia mecânica aqui na FEI, que vai terminar no final do ano, e a gente estava conversando no final de semana sobre isso, que ele estava estudando sobre isso, e ele me questionou e eu falei algumas coisas para ele, de coisas que eu sei, coisas simples que eu sei, que eu aprendi, que tem até numa apostila, que tem até numa apostila que eu ganhei no Senai, que eu já comentei, que é do Humberto Manavella, um cara maravilhoso de mecânica, ele ensina muita coisa boa, que é quanto que o carro perde de potência dependendo da altitude que ele está. E também, não, isso eu vou falar depois, que senão vai ficar um vídeo muito longo. Então é isso. Às vezes as pessoas elas viajam ou elas estão num lugar já alto, a cidade é alta, e ela fala que o carro dela é fraco, pegou o carro de vizinho, de amigo, foi para outra cidade, foi para outro estado, dirigiu o mesmo carro e o carro é mais forte. Ou o carro é mais fraco. Nossa, meu carro é mais forte. E aí a pessoa fica fazendo comparação. Ai, deve ser o tipo de combustível, deve ser porque o motor ele está mais rodado, está menos rodado, tipo de óleo e tal. Então, gente, na verdade é assim, a média, né? Quando o fabricante ele coloca lá que o carro tem 100 cavalos, essa medição ela foi feita no nível do mar, que é a pressão atmosférica ideal, nível do mar. Então, se você está lá no nível do mar e aí faz a medição, deu 100 cavalos, geralmente o seu carro ele vai perder 1% dessa potência a cada 100 metros. Aí você está lá no nível do mar, você vem subindo, 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 100 metros perde 1%. Mais 200, mais 100 metros, mais 1%. Mais 100 metros, mais 1%. Então, essa é a média de perca de potência do carro a cada 100 metros. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação importante para vocês. Que aí até a matéria fala aqui que, por exemplo, se você está em Ubatuba e você vai para Campos do Jordão, você tem uma perca de aproximadamente 16% na potência do seu carro. Então, às vezes as pessoas que nem... a minha família é de Minas, né? Então, às vezes a gente vai para Minas, o governador Valadares tem muito parente lá. Então, às vezes a gente vai para lá e eu não vi... foi até uma curiosidade. Eu quero ver quanto que é de altitude governador Valadares. Por quê? Porque até o meu sogro, tal, ele vai para uma cidade pequenininha, o meu ex-sogro, né, ele vai para uma cidade pequenininha, eu não lembro o nome da cidade, é muito pequena, eu fui para lá 2 vezes, e até ele fala de consumo, ele fala, pô, quando eu tô, uma vez a gente estava fazendo uma comparação na casa do tio da minha ex-namorada, que ele falou que acho que ele estava em São Paulo, ele estava em Minas, e o carro dele consome mais, ele falou, nossa, quando eu chego em certo lugar, meu carro gasta muito, então talvez seja por isso. Talvez seja porque está numa altitude maior, ele precisa pisar mais e tal. Não sei, mas provavelmente é isso. Quero ver. Governador Valadares está a 180 metros em relação ao nível do mar. Então não é muito. Deixa eu ver quanto que está aqui. São Paulo, altitude. São Paulo, altitude é 760 metros no nível do mar. Nossa, o governador Valadares é mais baixo. Então, na verdade, lá o carro deveria funcionar melhor, né? Consumir menos, andar mais. Mas eu não lembro, que nem eu falei pra vocês. Não lembro, a gente tava questionando, eu acho que é num lugar que ele sempre fala que o carro parece que não deslancha. Não sei, também tem esse negócio aí, tem um vídeo na internet aí falando que mostra uma descida, que você solta o carro na descida e o carro vai de ré. E eu não lembro onde é isso aí. Depois pesquisem no Google, que também tem isso, né, eu não sei se é tipo um ímã, eu não sei se é uma pressão da Terra, se é pressão atmosférica, eu não sei, eu tenho que estudar até mais sobre esse lugar, não sei onde é. Mas é isso, gente, é um vídeo bem curto para vocês, porque tem muita gente que questiona, tem muitos clientes que vão na oficina e perguntam, pô, eu vou para tal lugar, chego lá, meu carro não anda, meu carro não sei o que, ou o carro começa a apresentar problema. Vai subindo, vai subindo, vai subindo,
A minha sobrinha, o marido da minha sobrinha, o pai dele tem uma casa em Campos do Jordão. Então, às vezes eles vão para lá. Uma vez também ele me questionou, foi ela me questionou no carro dela da Hyundai. Questionou que o carro dela lá ficava fraco e uma vez, antes de ir para a funilaria, que o carro dela foi para a funilaria, a gente levou para arrumar e o carro dela lá acendeu a luz de injeção, acendeu lá. Aí a luz de injeção acendeu lá, mas quando ela voltou para São Paulo a luz apagou. Então, gente, você tem que saber vocês que o sensor MAP ele funciona com pressão atmosférica. Então ele tem pressão. Então, às vezes, você vai para lá, acha que o carro está com problema, vem para São Paulo, pede diagnóstico e às vezes o mecânico não acha. Então toma cuidado com isso, que às vezes é alteração de pressão. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre quando um cliente, vários clientes que trocam o óleo aqui, faz a manutenção do carro aqui em São Paulo, vai lá para o Ceará, lá para o Amapá, lá para o Nordeste, no topo do Brasil, vai lá para cima e às vezes o carro começa a ferver, o carro demora a acionar a ventoinha, o carro aciona a ventoinha muito mais vezes, então toma cuidado. E dicas de manutenção, quando você for viajar lá na oficina, a gente sempre pergunta para o cliente vai viajar? O senhor vai viajar? Vou. Para onde? Tem cliente que não gosta dessa pergunta, mas a gente pergunta por quê? Às vezes em São Paulo está 20 graus, o cliente vai viajar para um lugar que está Rio Grande do Sul, o cara vai viajar. No inverno, aqui está 10, Rio Grande do Sul está 0, está -5, ou aqui está 15, lá está 0. Então, gente, às vezes aí o carro aqui pega normal, você bate na chave, o carro liga, normal, gelado, mas lá dá maior dificuldade de pegar, o carro não pega, o carro começa a engasgar quando frio e tudo mais. Então, vou fazer um vídeo falando sobre isso, os cuidados que você deve ter, e eu acho que esse é um dos motivos das montadoras recomendarem 3, 4 tipos de óleo no manual. Às vezes, que nem eu já comentei num vídeo, falando que é ruim, porque recomenda 4 tipos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, 4 tipos de óleo no manual, mas você não sabe qual que saiu de fábrica. Então, às vezes, você vai trocar o óleo, você vai fazer a primeira troca de óleo, você vai fazer na concessionária, mesmo assim a concessionária também não sabe. A concessionária, muitas vezes, ela não sabe qual tipo de óleo que usou. Então, às vezes saiu, vamos supor, às vezes saiu com 0W20. E aí você vai trocar, você fala, pô, minha oficina me ofereceu 4 preços, né? Só que o 0W20 é mais caro. Vou colocar um 1030, vou colocar um 530, vou colocar um 1040. Então, às vezes o carro pode aparecer um problema, o carro pode mudar o comportamento, o carro pode gastar mais combustível, ficar mais econômico, ficar mais forte, menos forte, aquecer mais rápido, aquecer menos rápido, então acionar a ventoinha mais rápido. Então, gente, às vezes as pessoas acham que o carro está com problema, mas não é. É o comportamento natural do carro. É o comportamento, você colocou um óleo, às vezes você mudou o óleo. Eu vou fazer um vídeo também falando disso. Às vezes você troca o óleo do carro e uma simples, né? Todo mundo fala que é uma simples troca de óleo. Pô, só para trocar o óleo, a coisa mais simples que existe, trocar óleo não é simples. E o óleo, ele é muito importante para o carro, muito mais que peça eletrônica. Então, às vezes você pega uma peça eletrônica que ela é responsável por 8 peças e 6 peças influenciam no funcionamento dela, essa peça é menos importante para o carro, ela gera menos defeito para o carro do que um óleo vencido. Então, toma cuidado. Sempre eu vou fazer um vídeo também falando sobre tudo isso aí. Às vezes você vai fazer uma revisão do carro, vai fazer um diagnóstico de injeção e também um vídeo, que o vídeo vai englobar o quê? Falando sobre análise de gases. Às vezes o mecânico ele pega, passa o scanner, faz isso, faz aquilo, troca a vela, troca cabo, troca a bobina, mas ele não vê que o óleo está vencido. Então, muitas vezes o mecânico ele só se baseia na etiqueta. E também, depois eu vou explicar por que quando a gente troca óleo lá na oficina, a gente só coloca a quilometragem atual, não, desculpa, a gente só coloca a próxima quilometragem. A gente não coloca nem a data e nem a quilometragem que trocou, a gente coloca só a próxima. E eu vou explicar também um pouco dos motivos da gente fazer isso, tá bom? Então esse vídeo é curto, só para explicar isso daí para você que não sabia, que não sabe. Tomar cuidado.
Às vezes você vai comentar com o mecânico, leva, viaja, volta, acha que o carro está fraco, o carro está forte, paga por um diagnóstico e o carro está normal. Simplesmente você alterou sua pressão atmosférica para onde você foi. Tá certo? Curte, comenta, compartilha, fortalece a gente, para a gente ficar lançando mais vídeos, por favor. Eu vou mudar o cenário, vou sair aqui do meu quarto, eu vou ir para o escritório da Barreto, vou colocar umas plaquinhas atrás, melhorar, vou colocar algumas coisas, algumas peças atrás das peças que eu vendo. Então eu vou mudar o cenário, mas por enquanto eu estou gravando por aqui mesmo. Então é nóis, tamo junto, fiquem com Deus.